Olá, boa tarde. Estamos aqui na Sétima Investimentos para bater um papo. Convidamos hoje o nosso parceiro e gestor da Atlas One para ajudar a gente a entender um pouco o que foi esse mês de agosto e contar um pouco o que ele está esperando para esse mês de setembro. Já emendando antes do boa tarde dele, já uma pergunta para a gente adiantar o nosso papo aqui. Tivemos um mês de agosto onde falamos muito de guerra comercial entre China e Estados Unidos, juros nos Estados Unidos, falamos também bastante de recessão global, crise na Argentina. Thomas, boa tarde. Conta pra gente um pouco como você viu esse mês de agosto. Boa tarde, Vitor. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, foi um mês muito volátil, né? Eu acho que foi um mês de grandes emoções aí para o mercado de renda variável no Brasil. A gente chegou a cair 6% no mês devido a isso tudo que você falou, uma combinação de uma expectativa maior em relação à probabilidade da recessão global acontecer, com a inversão dos juros de 10 e 2 anos nos Estados Unidos. Tivemos também o problema da guerra comercial, com os tweets do Trump aí afetando de forma material o mercado, principalmente na última sexta-feira. Tivemos também a crise na Argentina se agravando de forma dramática aí, e combinando hoje com o controle de capital que foi imposto pelo governo. Então, assim, a gente viu a aversão a risco aumentar muito no mês, e isso trouxe um impacto bastante negativo, mas graças a Deus foi temporário. A bolsa chegou a cair 6% e fechou numa queda menor aí de quase 1%, que eu achei que foi uma vitória aí para o mercado. Até emendando na sua resposta, uma coisa que é interessante, o fechamento da bolsa no mês. Se a gente puxar isso para o cenário local, o cenário local hoje está com uma lição de casa feita, está mais tranquilo. Se tivesse o cenário fora, como você olharia o mês de agosto se o cenário fora estivesse mais tranquilo? Então, eu acho que por isso que eu falei uma vitória, né? A gente viu até durante o mês de agosto uma saída de 12 bilhões do investidor estrangeiro, né? Um fluxo negativo de saída da renda variável, que foi um número bastante elevado, se não me engano, é um dos números mais elevados dos últimos 12 meses para um único mês. No ano acumula uma saída negativa de mais de 20 bi, que foi compensado pelos IPOs que tiveram um sucesso relativo importante. Mas o que eu acho que indica que o Brasil está fazendo o dever de casa dele, que a dinâmica do mercado interno está ficando melhor, não está piorando, apesar de toda essa, vamos dizer assim, essa maré contrária vindo do global, e tendo um parceiro próximo que é a Argentina em problemas enormes. Mas o Brasil está fazendo o dever de casa dele, as reformas estão avançando conforme previsto. O PIB surpreendeu positivamente, a gente viu aí alguns indicadores bastante positivos dentro do PIB que reforçam a ideia de que existe uma melhora na economia brasileira. Os juros continuam em queda, que eu acho que é um indicador também muito positivo no sentido de sinalizar que a inflação está controlada, e o crescimento que não está vindo vai reforçar, talvez, até de que o juro possa cair bem mais do que o mercado está colocando aí nos números hoje. Então, se tirar o aspecto global da equação, eu acho que o Brasil está muito bem obrigado. E é isso que a gente aposta para os próximos 12, 18 meses. Então, se você tivesse que, no curtíssimo prazo, setembro, você acha que é um mês com maior ou com menor vol? Eu acho que deveria ser com menor vol. Setembro, historicamente, não é um mês, vamos dizer assim, do ponto de vista sazonal, excepcional, mas é um mês onde as coisas começam a ficar melhor encaixadas ali, do ponto de vista global. Os indicadores, os PMIs globais estão no fundo do poço, os juros, a gente não acha que tem onde cair muito mais daqui para frente, principalmente os 10 anos talvez. No mercado local, você ainda tem a expectativa de corte do BC, você tem a expectativa de a continuidade da recuperação econômica, mesmo que ela venha de forma vagarosa. Você tem as empresas, o Brasil que dá certo, que é o Brasil que está na Bolsa hoje, eu acho que está muito bem obrigado, eu acho que é isso que a gente tem que focar. Então, setembro eu acho que pode ser um mês melhor, sim. A gente teve um impacto muito grande no mês de agosto, se você for avaliar os componentes do índice, em bancos, que é um setor que sofre globalmente quando existe uma aversão a risco maior,
e, é claro, as cíclicas globais, né? Uma Vale, uma Petro, as siderúrgicas, as empresas de papel e celulose, que sofrem num ambiente onde, se o risco de recessão aumenta, a commodity tende a refletir isso no preço, a queda da commodity, e aí as ações caem. E isso representa hoje do índice mais de 50%, não vamos esquecer disso. Sim. Então, grande parte dessa queda se deve a essa aversão a risco maior. Eu acho que alguns componentes desse problema tendem a ser menor em setembro, e eu estou otimista assim, para o mês de setembro. E o câmbio nesse mês de agosto? A valorização foi importante, não? O câmbio se provou o hedge de todo mundo, pelo que eu entendo, né? Então, você teve o real aí depreciando de forma relevante. Tirando o peso argentino, o real é a quarta pior moeda globalmente falando em termos de depreciação. Então, a depreciação foi grande. A gente sabe que o real perdeu grande parte do seu atrativo como uma moeda de carry, né, com a queda dos juros. E o que a gente viu na prática dos portfólios que a gente entende foi que realmente você teve aí todo mundo posicionando no real como hedge. E se você analisar as moedas de mercado emergente, elas não foram muito diferentes do real. Então o real não foi pior do que as outras moedas emergentes. Sofreu sim com a aversão a risco maior. Então a gente acha que no patamar de 4,15 e 4,20 o BC já sinalizou que começa a incomodar de alguma forma. Então a gente acha que o real já precifica muito dessa pior expectativa global aí, tende a apreciar se o Brasil continuar fazendo aquilo que o dever de casa que ele se propõe a fazer. Legal. Vamos agora falar um pouco com o investidor com perfil moderado e agressivo. Vamos falar um pouco de investimento, vamos falar um pouco do mercado, bolsa daqui para o final do ano. Como você está vendo, o que você está esperando? Conta um pouco. Porque hoje, com o último corte dos juros, a demanda para o cliente local, principalmente em busca de pôr um pouco mais de risco na sua carteira, fundo de ações, montar uma carteira, hoje é um investimento que a procura aumentou muito. Conta um pouco para a gente como você vê daqui para o final do ano. Então, como eu falei anteriormente, eu acredito que continua fazendo muito sentido uma alocação maior em renda variável. O brasileiro tem uma alocação média em renda variável muito pequena ainda, na casa dos 11%. Isso chegou a mais de 22% em outros períodos aí recentes nos últimos 10 anos. Então a gente vê um espaço para aumentar a alocação de forma significativa, dada a queda do juro, né, o CDI perdendo aí aquela gordura. Ninguém, talvez uma memória de 14%, hoje está 6% e deve cair, se não a 5%, abaixo de 5%. Então aquele cenário onde você tinha um ganho, vamos dizer assim, com risco muito baixo e um ganho real elevado, está diminuindo, né? O juro real saiu de 5 para quase 3,5, e a bolsa refletiu isso de uma forma significativa, quer dizer, subiu 15% no ano, que não é um número ruim, pelo contrário, muito bom. E a gente acha que essa expectativa tende a continuar para frente, por quê? Porque, como eu falei anteriormente também, acho que o Brasil que está na bolsa é o Brasil que está dando certo. Se você for analisar o segundo trimestre dos resultados das empresas brasileiras como um todo, no consolidado, mesmo com um PIB muito, assim, magrinho, né, de 0,4 aí, foi divulgado, as empresas conseguiram crescer a receita 10% em relação ao segundo trimestre do ano passado e o lucro mais de 30%. E essa expectativa, que eu acho que continua para os próximos 6 meses ou próximos 18 meses, né, é uma expectativa de crescimento de lucro elevado, talvez 20% ou mais. Com a queda do risco, do prêmio de risco, né, com um custo capital mais barato e um crescimento de lucro ainda bastante saudável, a gente pode sim almejar maiores níveis aí da Bolsa Brasileira nos próximos 6 a 12 meses. Eu vejo com tranquilidade aí uma Bolsa com ótimo desempenho. É claro que você precisa ter uma seleção criteriosa dos ativos, fazer uma gestão ativa, exatamente para tentar diferenciar um pouco. Mas eu acredito que o investidor moderado e agressivo deveria sim aumentar a alocação na variável, porque vai ter ganho, vão mostrar ganho bastante significativo, na nossa opinião, até não nos próximos 6, 12 meses, mas nos próximos 24, talvez 36 meses. Né? Tem que ter um perfil mais de longo prazo, porque a renda variável, como a gente viu aí em agosto, pode sofrer um pouco, mas se você tiver o estômago de longo prazo, eu acho que os ganhos são bastante relevantes aí, ou devem ser.
Isso é uma coisa que a gente vive reforçando para esse investidor. Renda variável é um investimento de longo prazo, 3 a 5 anos, acho que ele tem que ter isso na cabeça, e eu concordo com você. Tem algum setor que você falaria para o investidor que você está olhando mais de perto, para ele também olhar um pouco mais de perto daqui para o final do ano? O que você acha, o polo de consumo e varejo, se a economia retomar, você concorda com ele? Que o impacto nessas companhias, o impacto mais rápido é nelas? Sim, é o que a gente está vendo na prática, né? Porque hoje, só para dar um painel geral, a Bolsa está negociando a um múltiplo de 12 vezes PL, né? Preço-lucro, que é um pouco abaixo da média histórica, mas isso com um custo de capital muito menor. Então, esse múltiplo, na prática, deveria ser mais alto, né? Então, o que a gente está vendo, assim, tirando, como eu falei também, né, os bancos sofreram muito, não só devido aí a essa versão global que tem um impacto maior no setor, as cíclicas globais também sofreram bastante nesse ano, né, como um todo. Se você for avaliar, até não subiram quase nada, caíram na prática. Então, assim, o que está dando certo no Brasil hoje? São os players domésticos, são as empresas que estão bem capitalizadas, têm um posicionamento de mercado diferenciado, têm uma governança boa, tem uma gestão comprovada e consistente, né, que tem executado. Não esqueça que o Brasil passou por 4, 5 anos de crise, 4, 5 anos de recessão. Então, as empresas que estão ganhando hoje no Brasil são as empresas que vão continuar ganhando daqui para frente. Se tiver um impulso, seja do FGTS, seja de um juro menor, seja de um custo capital menor, essas empresas, as cíclicas domésticas, tendem a performar melhor, como tem performado esse ano. É claro que em algum momento a gente deve ver uma rotação, talvez, para as cíclicas globais, a partir do momento que, né, o preço da commodity começa a melhorar, o que pode acontecer mais para o final do ano. Mas eu diria assim que hoje a grande aposta são nas domésticas, que têm, né, uma presença maior, uma capilaridade maior, e conseguem se beneficiar mesmo num mercado extremamente desafiador, né, via execução, via estratégia, via uma penetração maior no mercado, de um ganho, como eu falei aqui, de um rendimento, né, de um crescimento de lucro maior do que o previsto. Pô, legal. Bom, a gente combinou de não se estender muito no papo, daria para ficar aqui com o Thomas bastante tempo, um papo muito interessante. Eu queria agradecer a presença do Thomas, queria agradecer esse papo, ajudando a gente a entender um pouco o que foi o mês de agosto, olhando para setembro. Antes de passar para os finalmente do Thomas, eu vou bater uma bolinha aqui com ele rápida. Vou te falar 5 ações. Você só vai me responder comprar ou vender. Vamos lá. Petrobras. Compra. Vale. Compra. Suzano. Vende. Gerdau, GGBR. Compra. Vou te dar agora para desdobrar aqui. Agora a casca de banana, vamos lá. Magazine Luiza e Via Varejo. Magazine compra, Via Varejo vende. Cara, conta o porquê dessa venda em Via Varejo. A gente acha, até a gente tinha Via Varejo, a gente gosta da história, a gente só acha que o desafio não é pequeno de você fazer, vamos dizer assim, a reestruturação operacional da empresa, né? A gente acredita, sim, que a nova gestão vai ter sucesso, mas, vamos dizer assim, vai ser mais uma montanha-russa do que qualquer outra coisa, como a gente viu recentemente, né? A gente acha que o papel hoje a R$7, R$8, a gente precifica muito da melhora, mas o desafio que a gestão vai ter de transformar o varejo num varejo ganhador, depois transformar o seu e-commerce num e-commerce ganhador, não vai ser do dia para a noite. A gente acredita assim na história, mas tem que ter um horizonte de investimento muito maior, talvez 2, 3 anos. Aí sim, eu acho que o ganho é certo. Mas no curto prazo a gente acha que o papel vindo de 4 para quase 8 já precificou muito do ganho que a gente viu no curto prazo. Uma história parecida com o Magazine Luiza. Magazine Luiza é completamente diferente, né, Vitor? A gente está vendo uma empresa... O que foi de lá de trás? Também diferente. A Magazine Luiza se beneficiou de um mercado onde exatamente as vias de varejo da vida estavam com problemas grandes, então ela surfou, vamos dizer assim, uma onda onde os concorrentes estavam mais fracos, né? uma máquina de vendas, uma via varejo,
enfim, todo mundo se retraindo e ela, com a gestão boa dela e com, vamos dizer assim, um capital ali que eles tinham para desenvolver o negócio do varejo físico e do varejo de e-commerce, diferenciou de uma forma fantástica. A gente acha que isso não muda, né? Daqui para frente. Ela continua a entregar resultados excepcionais, ela continua a executar a estratégia dela assim, de forma espetacular, e as avenidas de crescimento, assumindo que o e-commerce no Brasil continua a se desenvolver de forma relevante, são enormes. Então, a gente acredita muito na gestão da Magazine Luiza, a gente acredita muito que ela vai conseguir entregar crescimento muito acima, vamos dizer assim, do que seria dos concorrentes. Então, a gente acha que ela continua sendo uma história de sucesso, apesar das altas relevâncias que ela teve. Bom, como eu disse, ficaríamos aqui batendo bastante papo com o Thomas, mas vamos deixar ele tranquilo, agradecer mais uma vez a presença dele aqui no nosso escritório da Sétima. Thomas, mais uma vez obrigado, deixa sua mensagem, seu recado. Eu que agradeço. Muito bom papo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que assim, a gente, como gestor, precisa ter talvez 3 componentes, né, na gestão. Uma é um histórico de performance longo, que é o que a gente tem de quase 10 anos. Outro, um time robusto, né? Somos um time de 9 pessoas, bastante experiência, com bastante profundidade no mercado de renda variável brasileiro. E o último componente, é claro, que é necessário para embalar isso tudo, é um processo de investimento robusto. Eu acho que isso a gente consegue entregar, então agradeço estar aqui falando com vocês hoje e que a gente tenha um 2019 aí, o restante sensacional, em 2020 melhor ainda. É isso aí. Vamos encerrando por aqui e só lembrando a vocês que a partir desse mês a gente começou a bater esse papo com gestores. Voltaremos no mês que vem com um outro gestor, uma outra casa, tentando entender o que foi setembro e olhando para frente. Obrigado, um abraço a todos.